Nesses 2 anos de rede, o Ceará passou por situações muito específicas no tocante aos indicadores de violência. Quando a gente começou a trabalhar em 2019, a gente estava com uma situação aqui no Ceará de redução de homicídios. Então, quando a gente olha para os números daquele ano, a gente vê que a gente tem um número inferior a 2020, por exemplo, no tocante a eventos envolvendo arma de fogo, a própria violência contra a mulher, crimes que envolvam essas dinâmicas de execuções, assassinatos como um todo. No entanto, naquele 2019, a gente vivenciou em setembro uma situação de ataques de grupos criminosos. É importante dizer que os ataques eles tornaram o Ceará uma vitrine, não só do Nordeste, mas para o Brasil inteiro, das ações espetaculares de facções criminosas. Então, o Ceará, ele de fato tem essa posição significativa quando a gente está falando desse indicador. O que é que a gente quer dizer com ações e ataques de grupos criminosos? A gente registra tanto queimas como depredações de patrimônio, de veículos, né, sejam públicos ou privados. A gente também registra disparos contra prédios públicos e também privados, que são situações que a gente percebeu já compreendendo a dinâmica aqui do Ceará, que era muito importante que a gente monitorasse dentro desse indicador de ações e ataques de grupos criminosos. Parte significativa desse número, de 155 casos de ações e ataques, foi registrada em setembro de 2019, que a gente teve mais de 100 ações desse tipo naquele mês. Mas a gente percebe que, apesar da gente não ter, desde 2019, uma situação como aquelas que a gente passava dias seguidos tendo ataques, a gente registra em situações diversas, no Ceará como um todo, ações que continuam acontecendo. E aí eu gostaria de dar destaque para situações de ataques a instituições bancárias, né? Que é uma coisa que continua acontecendo muito. Se a gente for pegar, né, os estudos recentes da violência e da segurança aqui no Ceará, vem sendo falado muito sobre essa dinâmica do novo cangaço, e é uma coisa que continua acontecendo aqui no Ceará, para além desse momento de passar dias tendo ataques seguidos. Então, é mais ou menos isso que a gente tem monitorado aqui no Ceará quando referente a isso, né? Referente a esse indicador. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção quando a gente vai olhar, inclusive, a variação de monitoramento, logo no início do relatório a gente traz isso, né? A variação entre os anos, e, enfim, como é que a gente tem monitorado os indicadores. Uma coisa que me chama muito a atenção primeiro, o aumento de casos de violência envolvendo agentes do Estado, violência e excesso envolvendo os agentes do Estado, teve um crescimento muito grande, e também os números em relação a racismo e injúria racial. E aí eu acredito que, assim, tem uma explicação que a gente pode pensar, inclusive, de duas formas, né, na verdade. A primeira, que esses casos estão acontecendo mais, isso é uma primeira explicação, mas é importante a gente também levar em consideração que o monitoramento da rede é feito a partir da mídia local. Então, a gente ter monitorado mais casos desses também pode significar que a mídia local tem dedicado mais tempo a noticiar esses tipos de casos. Em relação aos crimes de racismo e injúria, eu acho que um ponto que é fundamental a gente levar em consideração é que apenas nesse segundo ano de existência da rede, nós começamos a ver que a mídia local tem dedicado tempo a indicar a cor e raça das pessoas no texto das matérias. Então, isso também chama muita atenção da gente pegar matérias onde a gente vê que um jovem negro foi baleado por um policial em uma abordagem. Uma mulher negra foi agredida por um homem branco. Isso é uma diferença muito grande da forma que também os jornais têm se dedicado a se envolver, né, nessa pauta que é a questão racial.
E eu acho que isso são assim diferenças simbólicas, significativas nesse segundo ano da rede, que a gente não percebia no primeiro ano, né? Quando a gente lançou o relatório de um ano, a gente só tinha monitorado um caso, acho que, na verdade, 2 casos de racismo aqui no Ceará. E a gente tem um número maior agora, né? A gente tem um crescimento, a gente conseguiu monitorar outras situações desse tipo. Então, eu acho que isso é muito significativo.